Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 3 de junho de 2022, sexta-feira. Hoje, nessa data, marca-se o 100º dia da guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, ou seja, 100 dias. Uma guerra particular em nome da Rússia, que Vladimir Putin é o ditador e está promovendo um grande assassinato na Ucrânia. E ele chamou essa guerra de operação militar, uma maneira cínica desse ditador psicopata russo que hoje fazem 100 dias que Vladimir Putin promove essa guerra sangrenta e cruel, movida pelo que é chamado na imprensa internacional de exército russo, quando na verdade é uma horda assassina, que mata civis, estupra mulheres, crianças, adolescentes e até idosos, entre outras barbaridades. Também rouba a produção de grãos, produção de metal, tais como aço e ferro, e comercializa para os países amigos dele. Bom, antes de continuar, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Após meses de acúmulo e inúmeras negações de que qualquer invasão foi planejada, Vladimir Putin anunciou em 24 de fevereiro que havia lançado uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, porque ele, como chefe nazista do mundo hoje, não admite concorrência e fez uma fraude, uma mentira, dizendo que a Ucrânia é nazista, quando não é. Nazista é ele, Putin, e a sua organização criminosa do Kremlin. Analistas ocidentais esperavam uma rápida invasão, de choque e pavor, e a Ucrânia seria imediatamente dominada. O ditador russo não conseguiu isso no prazo que ele disse que conseguiria, entre 3 dias a 1 ou talvez 2 semanas. E o ditador russo tentou então comprar o alto comando das Forças Armadas ucranianas e toda a oficialidade, mas como resposta teve uma forte resistência e derrotas, comandadas por aquele que ele quis corromper, pois ele não esperava dos militares ucranianos lealdade e amor à pátria, bravura e competência estratégica e tática, e o que era para ser uma operação especial que duraria 1 ou 2 semanas, completa hoje, infelizmente, 100 dias de brava resistência da Ucrânia, que é o que nós temos para comemorar. Brava resistência do povo ucraniano, que não quer o ditador Vladimir Putin e nem seu modelo antidemocrático de governo. Mas se Putin esperava uma guerra rápida e fácil com pouca oposição ucraniana ou internacional, como sua invasão da Crimeia em 2014, ele está muito desapontado. A guerra resultou em sanções contra a Rússia, pedidos de adesão à OTAN e da Suécia e Finlândia, e aumento dos preços dos combustíveis e alimentos em países a milhares de quilômetros da zona de conflito. Foi assim que ele se desenvolveu na Ucrânia, resultado da maldade e egocentrismo de um único e maldito vampiresco homem, Vladimir Putin, o assassino da Ucrânia. Essa guerra não precisava existir, mas existe somente pela mente de um doente mental, psicopata que inventa narrativas mentirosas da história e fica procurando inimigos imaginários para justificar o desastre humanitário com o sangue do povo ucraniano e dos russos, que já perderam em torno de 31 mil militares nos confrontos, a maioria jovens que não sabem nem por que está na Ucrânia e lutando por o quê. Graças à competência do presidente Volodymyr Zelensky e do comandante das Forças Armadas ucranianas, general Valery Zaluzhny, e dos oficiais do exército sob seu comando, é que vitórias obtidas e infligindo pesadas baixas à ordem moscovita. Apesar de vitórias para os ucranianos, a Ucrânia está pagando um preço muito alto, onde cidades inteiras como Mariupol, Kharkiv, entre outras, foram praticamente destruídas, e Kyiv teve parcialmente, Kyiv, capital da Ucrânia, parcialmente destruída grandes áreas residenciais. Eu pessoalmente considero Mariupol como o maior campo de extermínio dessa guerra, organizada pelos russos e pelas repúblicas marionetes russas de Donetsk e Luhansk. Ainda apesar das vitórias, a Ucrânia está pagando um preço altíssimo em vidas de civis e militares. Eu assisti pela TV a chegada na cidade de Vinnytsia, inclusive vou pôr aqui o vídeo para vocês verem, um vídeo curtinho, dos corpos dos militares, onde esposas que chegaram em carros frigoríficos, caminhões frigoríficos, onde esposas, mães, familiares em geral dos mortos ucranianos pela horda assassina russa voltaram para casa para a sua última jornada
para a sua última morada, que esperamos eles estejam agora junto ao Senhor nosso Deus, junto ao paraíso eterno, onde eles merecem estar. Morreram, mas com dignidade, força e honra, e com certeza têm o seu lugar no panteão dos heróis, junto com Jesus. 100 dias após essa invasão insana e cruel da Ucrânia pela horda russa, horda nazista assassina russa, a guerra trouxe ao mundo uma batida quase diária de cenas dolorosas, cadáveres de civis nas ruas de Bucha, teatro explodido em Mariupol, caos em uma estação de trem em Kramatorsk, zonas residenciais em Kiev destruídas, após ataques com mísseis russos, entre inúmeras outras imagens que circulam pelo mundo. Isso que eu relatei aqui é apenas uma parte pequena do quadro geral do pior conflito armado da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E estão aqui alguns números e estatísticas que, embora em fluxo e às vezes incertos, ninguém sabe, a quantidade de baixas e mortos deve ser muito maior do que se falam, lançam mais luz sobre a morte, destruição, deslocamentos e estragos econômicos, refugiados causados pela guerra ao atingir esse marco sem fim à vista. Ninguém sabe realmente quantos combatentes ou civis morreram. E as alegações de baixas feitas por funcionários do governo, que às vezes podem não ter o número certo, e com certeza não tem, e normalmente diminui o número para não ficar tão feio para o seu lado. Então isso é quase impossível de verificar. Funcionários do governo, agências da ONU e outros que realizam a difícil tarefa de contar os mortos, nem sempre têm acesso aos lugares onde as pessoas foram mortas. Em Moscou, sempre divulga informações mentirosas e falsas, procurando jogar desinformação e notícias falsas para o mundo, principalmente suas baixas, e não forneceu nenhum registro de mortes de civis em áreas sob seu controle. Em alguns lugares, como a cidade muito sitiada de Mariupol, que ficou por muito tempo sitiada, potencialmente o maior campo de extermínio da guerra, as forças russas são acusadas de tentar encobrir as mortes e despejar corpos em valas. Isso tudo foi documentado por satélites em valas comuns, obscurecendo o número final de mortos. É uma guerra cruel, que hoje fazem esses 100 dias e não sabemos ainda quantos mais 100 dias serão marcados. Eu vou colocar um número aqui, que eu acho que falei no início da primeira parte, mas só de militares russos que morreram, em torno de 31 mil. Jamais. Até o final da semana que vem, esse número talvez chegue a 32 mil. Então, para vocês verem o que é esse psicopata que começou a guerra, é psicopata porque ele não tem sentimento. Nem para os seus, cujas baixas são muito maiores. E eu justamente citei esse número também para fazer um comparativo, que a União Soviética, na qual a Rússia é herdeira, ela se considera como antiga União Soviética, e o ditador psicopata Vladimir Putin quer voltar a ter o modelo soviético, quer ser o tsar da antiga União Soviética, quer ser o Stalin da antiga União Soviética, é isso que o Vladimir Putin quer ser. Na guerra do Afeganistão, que demorou 10 anos, morreram 15 mil soldados, ou militares, como queiram, ou militares russos, soviéticos. Nas pseudo-repúblicas marionetes em Donbass e apoiadas por Moscou, no leste da Ucrânia, que seriam Luhansk e Donetsk, as autoridades relatam mais de 1.300 combatentes perdidos, e quase entre as duas partes, 7.500 feridos só na região de Donetsk, juntamente com 477 mortos e quase 2.400 feridos e mais de 29 civis mortos e 60 feridos em Luhansk. Agora, essa semana, foi relatado isso. Então, ele está trazendo, esse Vladimir Putin está fazendo um mal para o mundo, para a humanidade, para o ser humano. Os bombardeiros deles são devastadores, ataques aéreos implacáveis. Reduziram grandes áreas de muitas cidades, inclusive vilas e escombros. Ele cedeu a capacidade de bombardear vilas onde moram agricultores, gente comum que trabalha. Não eram tropas militares, não havia confronto.
A Comissão Parlamentar de Direitos da Ucrânia diz que os militares russos destruíram, que eu chamo de horda assassina, destruíram quase 38 mil edifícios residenciais, deixando cerca de 220 mil pessoas desabrigadas lá na região do leste. Quase 1.900 instalações educacionais de jardim de infância, escolas primárias e universidades foram danificadas ou destruídas. Na realidade, eles consideram desse número 180 mil totalmente destruídas, tem que ser reconstruídas do zero. Tudo tem que ser reconstruído do zero. Outras perdas de infraestrutura incluem 300 carros e 50 pontes de ferrovias, 500 fábricas e cerca de 500 hospitais danificados. O cara ataca hospital, para você ver como esse é nazista. Né? Como ele quer desnazificar, mas ele se coloca como o principal nazista, Vladimir Putin. Né? A Organização Mundial de Saúde registrou 296 ataques a hospitais, ambulâncias e profissionais de saúde na Ucrânia agora recentemente. Isso é o número que eu citei de 500 hospitais, é desde o começo da guerra. E além daqueles que estão fugindo, procurando um novo lar, uma nova casa. A Agência de Refugiados da ONU, ela mesma estima que esse número deve estar desatualizado, mas já 6,8 milhões de pessoas foram expulsas da Ucrânia em algum momento durante o conflito. Inclusive temos refugiados aqui no Brasil. Tem refugiados na maior parte dos países do mundo, em toda a Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, para vocês verem qual é a capacidade e a competência desse homem, Vladimir Putin, que hoje, ele que começou e promoveu essa guerra, e essa guerra de 100 dias. Quero mais uma vez destacar a bravura do exército ucraniano, que defende a sua pátria, com amor, com lealdade e com honra, não deixou-se comprar, não se vendeu para esse ignorante, bandido, malicioso e vampiro Vladimir Putin, o nazista do mundo. O chefe de todo o nazismo do mundo chama-se Vladimir Putin. E eu sinto que a gente tenha que comemorar dessa maneira esses 100 dias de guerra. Nós deveríamos estar comemorando 100 dias de paz. É isso que precisava ser comemorado. Essa agressão gratuita à Ucrânia, feita por esse insano, não precisava ser feita e não merecia ser feita. Mas o seu egoísmo e egocentrismo fez que acontecesse. Que a Ucrânia seja gloriosa, que a Ucrânia consiga reparar todos os males causados a ela. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. Deus salve a alma dos que perderam a vida nessa guerra. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos, paz e bem.